Olá, pessoal! Nessa videoaula vamos fazer uma breve revisão sobre função logarítmica. E nessa videoaula eu vou querer deixar registrado que, historicamente, nasceu primeiro o logaritmo e depois nasceu as funções exponenciais. Mas, para efeitos didáticos, em livros, costuma-se primeiro ensinar funções exponenciais e depois logaritmos. Então, o que acontece com as funções logarítmicas é que ela nasceu de fato de uma necessidade, principalmente da astronomia, em que as contas eram na época feitas à mão e precisava, vamos dizer, a multiplicação dava muito trabalho. Muitas multiplicações, muitas contas, páginas e páginas de contas, e o logaritmo ele tem a propriedade de transformar multiplicação em soma, e soma é mais simples. Então, historicamente, o que fazia era o seguinte: criou a função logaritma, fez uma tabela de números, uma tábua gigantesca, porque precisa saber quanto é log de 2 na base 10, log de 3 na base 10 com sei lá quantas casas decimais. Você tinha uma lista de tábuas. E com isso, você depois tentava simplificar as expressões para que esteja na lista feita, que era bem completa em muitos casos. Mas, como na época, como que eu disse, surgiu com muita importância, essa função se tornou clássica, então praticamente tem que ser usada a vida toda, vai ser usada a vida toda, e no cálculo não vai ser diferente, principalmente por causa da sua derivada que é simples, e é ótima, e tem muita aplicação, tanto o logaritmo, e também tanto quanto a função exponencial. Então, acaba as duas sendo, agora também, atualmente, principalmente por causa do cálculo, funções muito importantes. Então, nessa videoaula, a gente vai fazer uma breve revisão. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com o caso em que a base é maior que 1. Não vou querer trabalhar na base entre 0 e 1, porque eu acho que só confunde a cabeça. E no caso, a base que a gente vai trabalhar normalmente é maior que 1. E se não for maior que 1, vai ter uma fórmula, que eu vou explicar como que faz, que deduz que o A é maior que 1. Que eu posso reduzir para a base melhor, digamos assim. Que é maior, que a gente vai depois falar quem é. Que é o número E, no caso. Mas isso vai ficar como próxima videoaula. Por enquanto, uma breve revisão. Então, o que nós temos? Considera essa função x indo para a elevado a x, e nós sabemos que essa função é crescente e bijetora. Se ela é crescente e bijetora, admite inversa. Então, se admite inversa, definição. A inversa é o que a gente chama de logaritmo. Log de x na base a. E eu gosto muito dessa notação porque f de x é igual a elevado a x. Esse a aqui é chamada de base da exponencial. A mesma coisa aqui, base do log. Como eu disse, o número aqui vai com o tempo ser modificado. Vamos escolher uma base muito boa estudar unicamente. Mas o que nós temos de propriedade que é muito importante é o seguinte: log de a de x é igual a y, se somente se a elevado a y é igual a x. Isso é essencialmente a propriedade da inversa. O que nós fazemos? Se isso aqui é isso, para fazer sentido tem que poder inverter. E quando a gente inverte, tem que dar essa função. Então, é direto. Isso aqui e isso aqui é sinônimo. Dizer que uma é inversa da outra. E outra coisa que é importante é o seguinte: inversa de função crescente é crescente. Então, a função log com a maior que 1 é crescente e também bijetora. Que inversa de função bijetora só faz sentido se for bijetora, né? Então, disso aqui nós temos a propriedade, que é o que eu quero falar. As propriedades que nós temos, então, essas 4 aqui, eu acho que são as principais. As que são muito interessantes são essa aqui, que é importante. A gente vai usar muito isso no cálculo. Essa aqui, eu vou dizer que nem tanto. Na verdade, a gente vai usar bastante essa aqui e essa aqui. Essa aqui a gente usa bem pouquinho,
mas o que é importante mesmo dominar para o cálculo são essas aqui. Só vou fazer, no caso, demonstração dessa e dessa, só para explicar um pouco o que está ocorrendo com a função log, e depois eu vou fazer pequenos exemplos de como proceder o trabalho, como que eu prefiro que vocês trabalhem. Então, primeiro exemplo, a primeira coisa que eu quero é o seguinte: a elevado a log de a de b é igual a b. Como que eu provo isso? Se vocês pegarem, por exemplo, a função f de x, que é o meu a elevado a x, e o meu g de x igual a log de x na base a, como uma é inversa da outra, eu tenho que f, por exemplo, vou substituir o x por log de x na base a. O que significa isso? Eu posso fazer, por um lado, f composta com g de x. Isso aqui é o f de log de x na base a. E isso aqui é igual a elevado a log de x na base a. Por outro lado, como uma inversa da outra, isso aqui é x. Então, olha, essa expressão está quase igual a essa. Só trocar o x por b. Então, se eu trocar tudo por b, então, b, b, b e b. E acabou. Só para ter uma ideia da segunda expressão, o que está acontecendo é o seguinte, e basicamente essa interpretação vai funcionar para todas com os devidos detalhes. Mas o caso importante é uma ser inversa da outra. Então, como que é o caso 2? Como que eu provo uma coisa dessa aqui? Olha, a primeira coisa que nós temos filosoficamente é o seguinte. Eu sei que a elevado a x mais y é igual a elevado a x vezes a elevado a y. O que significa isso? F de x mais y é igual a f de x vezes f de y. Então, vamos pensar só um pouco o que está acontecendo. Olha, a função f transforma soma em produto. Se a g faz o inverso da f, então a gente espera, vamos dizer assim, que a g transforma produto em soma, que é o que está me dizendo aqui. Então, só para explicar como que sai uma demonstração pensando desse jeito, é o seguinte. Vamos pegar essa expressão aqui. Ó. Vamos levar todo mundo a A. Então, quem é A elevado a log de B de A mais log de C de A. Tá? Vamos fazer só essa continha. Isso aqui vai ser igual a A, repete, base, vamos dizer, multiplica todo mundo, né? Vamos dizer isso aqui. Log de B de A vezes A elevado a log de C de A. Tá? Ou seja, quando a gente tem multiplicação de duas funções exponenciais de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Só que eu fiz o contrário. Isso aqui a gente sabe calcular. Isso aqui é B, isso aqui a gente sabe calcular. Isso aqui é C. B vezes C, bem, ainda tem que melhorar um pouco a expressão. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer como A elevado a log de A de BC. A gente está usando a propriedade 1. Então, olha só. Isso aqui é igual a isso. Ou seja, se eu chamar isso aqui de Y e isso aqui de X, eu tenho que A elevado a Y é igual a A elevado a X. A função A elevado a alguma coisa é bijetora. Então, Y é igual a X. Se Y é igual a X, nós temos essa demonstração aqui. Então, eu acredito que o número 3 é possível vocês fazerem, com a mesma ideia no fundo. Eu deixo como exercício. O número 4 também eu vou deixar como exercício, mas a ideia é o seguinte. Olha, a minha base do log, que é a A, ela se transforma essencialmente na base C. Então, espera aí. Mudança de base da função logarítmica é possível. Então, a mudança de base da função exponencial é possível? É isso que eu quero que vocês pensem. Sim. Então, vamos dar um exemplo aqui.
Por exemplo, se eu pegar essa função aqui, 2 elevado a x, tá? Vamos dizer que está horroroso essa função. Não quero trabalhar com 2, base 2 é terrível trabalhar. E para o cálculo E? Vamos supor a base que a gente vai trabalhar é o E, mas vamos trocar por um número 3 aqui. Então, como que eu consigo trocar a base? 3 elevado a quem e quem será o meu fator de correção? Então, o que está acontecendo é o seguinte. 3 elevado a... Olha só o que a gente vai fazer. Log de 3 de 2 elevado a x. Tá? Isso aqui é igual a isso. A gente vai usar essa conta direto. Isso aqui é igual a 3. O x passa para fora. Vou usar essa propriedade 3. X vezes log de 2 na base 3. Então, isso aqui, apesar dessa notação horrorosa aqui, é um número. Tá? Não depende de x. Vamos chamar isso aqui de k. Então, o que eu estou dizendo é que, trocando a base, o meu expoente muda linearmente por um fator de correção k. Então, se um lado eu vou ter que multiplicar por algo, então a inversa, para mudar a base, eu tenho que dividir por algo. Então, o que eu vou deixar como exercício é, de fato, provar isso aqui. Quem não conseguir, tem livros de ensino médio que resolve cada um desses casos. Então, o objetivo agora da aula é como que eu vou trabalhar com essas propriedades. O que eu falo para vocês? Trabalhem só com elas. Não fique elevando para lá e para cá, que só complica as coisas. Então, apesar de eu não vou usar só na aula de revisão que eu vou fazer esse pedaço, vamos trabalhar, nesse caso, com base 10. Só na aula de revisão. Depois, quando chegar no cálculo, principalmente na parte derivada, a gente vai trocar a base para a base E. Então, na base 10, o que nós temos? Primeira propriedade. Quanto é log de 10 na base 10? É isso. Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês é que isso aqui só pode ser 1. Isso aqui eu vou usar como informação. Isso aqui é importante. Segunda coisa. Ou seja, quando o logaritmo, isso aqui é chamado de logaritmando, é igual a base, dá 1. Tá? Independente. Se for log de 5, base 5 é igual a 1. Tá, e daí? Quanto é log de 100 na base 10? Eu vou sugerir sempre, não fica pensando qual é o número elevado a x dá a 100. Tá? Qual é o número 10 elevado a x é igual a 100? Eu não quero que pense assim. Eu quero que pense assim. Isso aqui é igual a log de 10 ao quadrado, que é igual a 2 vezes log de 10, 2. Tá? Não preciso ficar levando base, não preciso pensar em expoente. Está com problema assim. Por exemplo, uma propriedade básica. Log de 1 na base 10 é igual a 0. Por quê? Nesse caso, dá para fazer de duas maneiras. Uma delas é que a elevado a 0 é igual a 1 para qualquer a. Então, se a gente inverter o processo, 1 vai ter que... Se o 0 vai para o 1, a inversa 1 vai para o 0. Mas, quem quiser, pode pensar isso aqui. Ó. Isso aqui é igual a log de 10 elevado a 0, que é igual a 0 vezes log de 10, que é igual a 0. Isso aqui é uma coisa que eu quero que vocês pensem. E um problema que acontece no ensino médio, a gente, como eu disse, não vai se preocupar, mas, antes de tudo, eu esqueci de mais uma. Log de 10 elevado a n na base 10 é igual a n. Então, é a mesma propriedade de sempre.
Então, a última coisa que a gente não vai usar, mas era muito usado no ensino médio, foi muito importante na época, esse tipo de conta, que é o seguinte. Principalmente que dava muito trabalho para fazer qualquer uma delas. Log de 10 na base 5. Log de 5 na base 10. Olha, se a gente tentar fazer qualquer coisa, é complicado. Por exemplo, esse tipo de conta vai ter que ser feito na mão mesmo. Não tem jeito. Mas com o computador facilita muito, com cálculo facilita muito. Mas a ideia é que isso aqui é igual a log de 10 vezes o 5, lembra, é quase o 10. Então, é log de 10 dividido por 2. Isso aqui é igual a log de 10 vezes 2 elevado a menos 1. Isso aqui é igual a log de 10 de 10 mais log de 10 de 2 a menos 1. Isso aqui é igual a 1 menos, o menos 1 passa para cá, log de 2 na base 10. Tá? Ou seja, o que eu quero deixar claro é ficar brincando e manipulando algebricamente essas expressões, por o log é mais importante. A gente não fique pensando em ficar elevando para lá e para cá. Fica pensando em manipular essas expressões. Vale muito mais a pena. E é isso que a gente vai fazer muito no cálculo. Tá? Principalmente quando chegar em derivadas e ficar brincando para lá e para cá. E, essencialmente, é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado no aprendizado. Não esqueça de me dar um feedback, comentando, dando um like e também se inscrevendo no canal. Obrigado, gente.